Ah, minha filha, não. Escreva-me mais uma vez. Escreva-me uma cartinha a mais contando tudo. E quando for embora, então escreva-me de lá uma carta. Se não, meu anjo celeste, esta será a última carta. E não pode ser de maneira alguma que esta seja a última carta. Não mesmo. Eu vou escrever e também há de escrever-me. Mesmo porque, até agora, estou começando a formar meu estilo. Ah, minha querida, o que interessa o estilo? Pois agora já não sei nem o que estou escrevendo, não sei mesmo, não sei de nada, nem sequer releio nem corrijo o estilo, escrevo por escrever, apenas para descrever mais. Minha pombinha, minha querida, minha filha. Eu escolhi esse trecho do livro Gente Pobre, de Dostoiévski, porque hoje vamos começar uma série sobre o autor. E, para iniciar esse projeto, eu convidei o meu amigo Carlos Eduardo Varela Pinheiro Mota, Cadu, que é doutor em literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e estuda Dostoiévski há 2 décadas, mais ou menos. A tese dele, que foi em Dostoiévski, chama-se O Caminho da Liberdade, Polifonia, Sofrimento e Redenção nos Irmãos Karamazov. Cadu, seja bem-vindo. E para explicitar melhor o que nós vamos fazer, hoje nós vamos falar basicamente da biografia do autor, até o período de Memórias do Subsolo. A partir daí, nós vamos dedicar um episódio para cada livro. E os livros selecionados são os livros mais comentados, mais lidos, mais famosos, livros que nós consideramos capitais no percurso do autor. Então, Cadu, seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer pela oportunidade. Fico contente de estar aqui falando sobre um assunto que me é tão caro como Dostoiévski. Bom, a melhor forma eu acho que é começar do começo mesmo, né? Com os dados biográficos e os primeiros livros. E depois, a ideia da série é muito boa, a gente segue falando dos principais livros. Então, comecemos. O Dostoiévski nasceu em 1821, em Moscou. Ele era filho de um médico, integrante da pequena nobreza russa, que tinha antepassados na fronteira da Lituânia. Os antepassados dele eram de uma caixa sacerdotal e eles professavam um rito um tanto estranho, apesar de serem vinculados oficialmente à Igreja Ortodoxa. A maioria dos ritos eram católicos e a mãe do Dostoiévski era de uma família de origem camponesa, mas que ascendeu e na sua época já era de pequenos comerciantes. Já tinha ido para os grandes centros. Então, Dostoiévski nasce em 1821 em Moscou. O fascínio do Dostoiévski pela literatura remonta à infância. As lembranças mais antigas são ligadas à literatura religiosa. A família dele era de uma religiosidade muito intensa, ao ponto da mãe contratar um professor de ensino religioso que uma vez por semana dá aulas para ele e os irmãos. E ele diz se lembra, as primeiras histórias, as primeiras narrativas que ele se lembra são as narrativas bíblicas. Na época tinha adaptações das narrativas bíblicas para crianças, tinha uma espécie de fascículos, almanaques, com adaptações das principais histórias bíblicas para as crianças. E entre essas histórias, entre essas narrativas, uma sempre chamou a atenção dele em particular, que era o livro de Jó, que segundo um comentarista famoso, o Lev Shestov, ele considera toda a obra do Dostoiévski como uma reescrita do livro de Jó, e naturalmente também os evangelhos. E também com bastante interesse pela literatura, de modo geral, principalmente as literaturas francesa e alemães, também naturalmente a literatura russa, com as obras de Pushkin, Gogol e afins. E era uma vontade que ele tinha já desde criança. Ele e o irmão mais velho, o Mihail, que era o irmão mais chegado a ele, eles já tinham essa vontade de se tornar escritores desde crianças, desde pelo menos a pré-adolescência. E naturalmente se decepcionaram um pouco porque o pai já reservava outros planos.
o pai queria que ambos cursassem a Academia Militar de Engenharia. E foi realmente o que aconteceu. Ambos foram... Isso parece uma grande ironia, né, da biografia do Dostoiévski, ainda mais se a gente levar em consideração todo o deboche, né, em relação às ciências exatas, à matemática, à lógica, no Memória do Subsolo, né? Parece que o Dostoiévski guardou algum trauma dessa época. Então ele vai estudar na Academia Militar de Engenharia, conforme o pai desejava. Ele consegue passar no concurso. O irmão dele, apesar de mais velho, passa só um pouquinho depois. Ele vai estudar em Petersburgo, mas antes de ele já passa por uma tragédia familiar um pouco complicada. A mãe dele tinha tuberculose, o mal do século, né? E já estava em estado bastante avançado e faleceu com Dostoiévski ainda bastante jovem, ainda no fim da adolescência. E o pai dele ficou com uma depressão terrível, né? Depois da morte da esposa, e foi se mudar. Eles moravam numa casinha que era no anexo do hospital que o pai trabalhava, e tinha uma pequena propriedade rural. E o pai foi morar nessa pequena propriedade rural com uma cuidadora para cuidar dos irmãos menores. E aí acontece a segunda tragédia com Dostoiévski, ainda no início da Academia Militar de Engenharia. Foi um boato que inclusive foi desmentido há pouco tempo pelo Joseph Frank, que é considerado o principal biógrafo do Dostoiévski, que faleceu há pouco tempo, sobre a possibilidade do pai ter sido assassinado pelos servos. Isso a gente está na década de 1840. A emancipação dos servos é só de início da década de 60. Ainda haviam os servos, né? Geralmente o servo vinha num combo com a propriedade, né? Você comprava a propriedade e adquiria também um número de servos que eram chamados de almas, né? Isso tem bastante no Dostoiévski. O sujeito comprou uma propriedade de tantos hectares e com tantas almas, 1000 almas. E realmente houve esse boato de que o pai poderia ter sido assassinado pelos servos da sua propriedade. E nos anos 1970, quando o Joseph Frank começou a escrever essa biografia vastíssima, em 5 volumes, fazendo jus também ao volume da obra do Dostoiévski, ele desmente essa história e atribui a possibilidade do boato a um vizinho que tinha interesse de comprar as terras, e espalhando esse boato, a propriedade naturalmente perdia muito valor, né? Já que você adquiria a propriedade junto com os servos, né? Quem é que ia querer comprar uma propriedade rural que os servos provavelmente eram assassinos? Então, Joseph Frank atribui a essa possibilidade ter sido boato de um vizinho maldoso. Mas a tragédia em si teve um impacto muito grande no próprio Dostoiévski. Ele ficou se sentindo bastante culpado. Esse sentimento de culpa é uma constante na obra do Dostoiévski, né? Tem relação até com os artigos que o Freud escreveu sobre Dostoiévski, caracterizou Dostoiévski como um masoquista e com um sentimento de culpa bastante aflorado. Ele se sentiu terrivelmente culpado porque ele desde sempre foi uma pessoa muito perdulária, e o pai dele estava passando por dificuldades financeiras, né? A família dele nunca foi exatamente rica, e ele escrevia de forma muito recorrente, pedindo dinheiro para o pai, e até em um tom meio agressivo, meio desrespeitoso, falando que ele precisava comprar botas novas, que as botas dele estavam uma vergonha, ele já estava sendo debochado pelos colegas, que as roupas estavam horrorosas. Ele pedia dinheiro constantemente, e se tinha uma coisa que ele não sabia fazer era administrar dinheiro, né? Ele, inclusive, teve que, em um determinado momento mais para frente, ele teve que fugir da Rússia com a segunda mulher por causa de dívida de jogo, né? Ele, por muito pouco, ele não foi preso em um determinado momento, e é uma história que todos os biógrafos são unânimes, que até o dia que Dostoiévski morreu, tinha gente tinha cobrador lá batendo na porta e querendo executar as dívidas de jogo. Então aconteceu isso.
ele ficou mal bastante tempo, resolveu cumprir a promessa que tinha feito para o pai, terminou a Academia Militar de Engenharia, saiu como oficial de patente baixa e como engenheiro, carreira que ele nunca iria exercer. Ao mesmo tempo, a morte do pai também pôde dar liberdade para ele ingressar no grande sonho dele na carreira literária, e ele estava no lugar ideal para isso, que era São Petersburgo, a capital do Império, a cidade mais cosmopolita e mais ocidentalizada da Rússia na época. Então, ele começa a estabelecer relações com os círculos intelectuais de São Petersburgo e tem a sorte de conhecer a figura mais importante do meio literário, que era o crítico Vissarion Belinsky, que foi quem, de fato, lançou o Dostoiévski para o estrelato. A gente está falando agora de meados da década de 40, 1845, 1846. O Bielinski, ele tinha um círculo de jovens escritores, de intelectuais, entre eles o Ivan Turgenev, que veio a ser um dos principais inimigos ideológicos do Dostoiévski posteriormente. E era um pessoal que era muito influenciado pelo romantismo, principalmente o romantismo francês, que é um romantismo mais engajado socialmente, né, mais engajado em temas sociais, enquanto o romantismo alemão era mais focado no resgate do passado mítico da nação, que é o romantismo mais parecido com o brasileiro, né? O que, por exemplo, José de Alencar tentou fazer com os indígenas, aqui os alemães faziam com os cavaleiros medievais, que eram os representantes do passado mítico e glorioso da nação. O romantismo francês já era focado em temas mais contemporâneos e com um engajamento social. E o Círculo Bielinski seguia principalmente essa linha, até porque a Rússia tinha sérios problemas na época, né? A Rússia vivia sob um regime autocrático, com servidão ainda muito atrasada em relação aos países da Europa Ocidental, que já estavam na segunda fase da Revolução Industrial, enquanto a Rússia permanecia um país predominantemente agrário, com grandes desigualdades sociais, e os intelectuais, em geral, eram admiradores da cultura ocidental, eram ocidentalistas, e consideravam que o caminho melhor para a Rússia era, de fato, copiar o modelo de desenvolvimento da Europa Ocidental. E essa é uma coisa importante também para situar o ouvinte no contexto da Rússia na época, que nos meios intelectuais havia uma disputa entre dois grupos. Um deles era o grupo dos ocidentalistas, que defendiam um modelo de desenvolvimento para a Rússia que copiasse os países desenvolvidos da Europa Ocidental, e os eslavófilos, que eram mais conservadores e defendiam um desenvolvimento próprio para a Rússia, baseado em sentimentos patrióticos, né, de amor ao solo. Isso é muito forte na Rússia, e na união do czar com a Igreja Ortodoxa. Acreditavam realmente que o czar era um enviado de Deus. O Dostoiévski começa mais próximo dos ocidentalistas, embora nunca tenha abraçado exatamente todas as bandeiras deles, e no final da vida ele foi se aproximando cada vez mais dos eslavófilos, mas também nunca foi propriamente um eslavófilo, uma vez que ele era menos conservador que os eslavófilos. Por exemplo, ele defendia a emancipação ele era a favor da emancipação dos servos, era a favor da emancipação das mulheres. Então a gente não pode dizer que o Dostoiévski chegou a se vincular de fato num desses dois grupos, mas a influência do romantismo francês é bastante marcante na primeira obra dele, e que foi a que alçou ele ao estrelato, que é o Gente Pobre. Ele escreveu o Gente Pobre, poucos dias depois ele entregou para o Bielinski, para que o Bielinski pudesse avaliá-lo,
E o Bielinski ficou maravilhado com o livro, disse simplesmente que a Rússia tinha um novo Gogol, que era o Dostoiévski. Dostoiévski era um novo Gogol, que apesar da pouca idade, o Gente Pobre é de 1846, ele tinha 25 anos, 26 anos, se muito. O Bielinski ficou impressionado que, apesar da pouca idade, ele tinha uma intuição incrível e conseguiu materializar todos os problemas da Rússia naquele livro, uma vez que ele defendia essa literatura engajada, ligada a problemas sociais, e acreditava que ele tinha conseguido materializar tudo aquilo, reproduzir todos os problemas da Rússia nesse livro, que trata da troca de correspondências entre um funcionário de baixa patente, que é o Makar de Ebushkin, com o objeto de sua paixão, a Bárbara. E esse livro ficou tão famoso na Rússia na época, todo mundo leu e amou, virou um tipo de clichê. Assim, todo mundo chorou com Gente Pobre. Era, para situar melhor vocês, era como se fosse na década do Love Story, na década de 70. Era praticamente uma obrigação você ter chorado com Gente Pobre, senão você era uma pessoa completamente destruída de coração e de sentimentos. E sobre isso tem uma narrativa da vida pessoal do Dostoiévski, que pouco tempo depois de entregar o livro ao Bielinski, o Bielinski mostrou aos outros integrantes do círculo literário. Ele estava um dia de madrugada em casa, ele sempre dormiu muito tarde, e de repente, 3, 4 horas da manhã, ele ouve batidas na porta, e eram 2 amigos. Um deles era o poeta Nekrasov, que anos depois também virou um inimigo ideológico. Mais perto do fim da vida, eles se reconciliaram, e ambos elogiando muito Dostoiévski, que o livro era incrível, e passaram o resto da madrugada até o dia raiar, lendo passagens do livro e chorando juntos. Então, de uma hora para outra, ele passou de um completo desconhecido, um completo anônimo, a grande sensação da literatura russa. E é um detalhe que é um tanto irônico na biografia dele, porque ele, durante quase toda a carreira, ele jamais viria a experimentar novamente essa unanimidade. Talvez só um pouco antes de ter morrido com o lançamento dos Irmãos Karamazov e o histórico discurso de homenagem ao Pushkin. Logo depois, parece que a vida dele deu uma marcha ré bem pesada. Parece não, aconteceu isso, né? Começou a dar tudo errado na vida dele, e já começou na esfera literária com o lançamento do segundo livro, que é a novela fantástica O Duplo. E esse primeiro livro, Gente Pobre, foi o primeiro escrito público dele, ou ele já havia publicado alguma outra coisa em jornal ou revista literária? Publicava pequenos artigos, até poemas. Ele, quando bem jovem, chegou a escrever alguns poemas. Pequenos artigos, pequenos contos, mas permanecia totalmente anônimo. Ele passou do anonimato para o estrelato em poucos dias, com Gente Pobre. Essa segunda incursão na literatura, ele resolveu mudar totalmente de gênero. Ele sempre foi aficionado pela obra de autores como Poe e o Hoffmann, e ele sempre gostou muito de literatura fantástica, ao ponto de, posteriormente, também até desenvolver uma tese sobre a literatura fantástica, dizendo que o gênero fantástico estava mais próximo da realidade do que o próprio realismo. Uma crítica ao realismo interessante, o artificialismo do realismo, e de que a realidade ela é composta por elementos fantásticos. E aí ele pôde, já mais famoso, né, ele pôde se dedicar um pouco mais a esse gênero, que no início da carreira ficou só no Duplo, porque foi pessimamente recebido. O próprio Bielinski, apesar de dizer que o livro era bem escrito, era interessante, via-se que o escritor dominava, que o autor dominava a forma, o estilo, o livro era bem fraco e não alcançava não chegava nem próximo de alcançar o efeito do livro anterior, do Gente Pobre. E isso naturalmente tinha razões ideológicas, porque
o Bielinski defendia uma literatura com engajamento social, o que não acontece na literatura fantástica. O protagonista também é mais um da grande galeria dos humilhados e ofendidos, também é um funcionário de baixa patente, o Sr. Goliadkin, que num determinado dia ele bate de frente com o sósia dele, que é o duplo, na definição alemã, é o Doppelgänger, né? É um motivo famoso na literatura fantástica, e o duplo funciona como uma espécie de sombra. Ele faz o Sr. Goliath, que era um cara muito, muito correto, certinho, até demais, até o ponto da chatice, e esse duplo compensava realizando todas as pequenas vilanias que ele não tinha coragem na vida. Não chega a ser um caso tipo do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Mais atenuado, mas algo mais ou menos próximo. E, ao mesmo tempo em que o Dostoiévski lança o duplo, ele também começou a se aproximar de um engajamento político bem nessa linha, né, ideológica do círculo do Bielinski. E essa avaliação, essa crítica do Bielinski levou a um rompimento entre eles. O próprio Dostoiévski não nega, né, normal, né, para todo autor muito jovem que alcança o estrelato, ele era bastante vaidoso na época e não suportou as críticas do Bielinski. Mas ainda assim não se afastou dos ideais políticos desse grupo, tanto que ele começa a frequentar reuniões de um grupo chamado Círculo de Petrachevsky. Petrachevsky era o organizador desse círculo, que tinha a intenção de derrubar o czar e instaurar um novo regime na Rússia. O Dostoiévski, ele não tinha uma participação ele era muito jovem, ele não tinha uma participação muito ativa no grupo. Segundo seus próprios relatos, ele ia lá na reunião basicamente como ouvinte, não opinava muita coisa, e esse círculo era dividido em várias células, umas que aquele frequentava defendia um processo de transição pacífica. Eles eram bastante influenciados pelo socialismo francês, do Fourier, do Saint-Simon e afins. Essa célula que ele frequentava defendia uma transição pacífica, mas algumas outras células defendiam a luta armada e até o assassinato do czar mesmo. O czar tinha a sua polícia secreta, a Ucrânia, e normalmente tinha infiltrados nesses grupos, e foi aí que deu o problema. Tinha um infiltrado nessa célula Dostoiévski que denunciou em determinado dia, durante uma reunião, as autoridades policiais entraram, invadiram a reunião e levaram todos presos. O Dostoiévski foi levado para uma prisão nos arredores de São Petersburgo, com um nome bem sugestivo de Fortaleza de Pedro e Paulo, os dois apóstolos, e junto com os companheiros foi condenado à morte, à execução sumária por fuzilamento. E com um detalhe, né, que não existia pena de morte na legislação russa na época, né? Era só para crimes políticos de atividade subversiva contra o czar. Mas a pena de morte mesmo tinha sido abolida no século XVIII. Era muito raro ter um condenado à morte. Tiveram poucos no século XIX na Rússia. E ele ficou nessa prisão durante 8 meses, esperando a execução da sentença. E aí acontece uma reviravolta meio fantástica. No dia da execução da sentença, ele foi levado junto com os companheiros. Era inverno, um dia um tanto escuro e melancólico. Ele ficou lá no pátio, esperando a execução da sentença. Chegou a ser vendado e, faltando poucos segundos para que a sentença fosse executada, chegou lá um mensageiro do czar a cavalo, avisando que o czar, na sua infinita piedade e misericórdia, havia comutado a pena dos condenados para
4 anos de trabalho forçado na Sibéria e mais 5 anos de serviço militar compulsório. E isso aí naturalmente provocou uma reviravolta imensa na vida do Dostoiévski, né? Isso em 1849, ele só botaria de novo os pés em São Petersburgo em 1859, 10 anos depois. Ele foi para a Sibéria, inclusive nessa viagem para a Sibéria, ele conheceu as mulheres dos decembristas ou decabristas, que tinha sido o primeiro movimento de insurreição contra o czar nos anos 20, nos anos de 1820. Ele tinha alguns companheiros que eram presos políticos, mas a grande maioria eram pessoas simples, humildes, do povo. E isso, naturalmente, no início, gerou uma série de problemas para ele. Ele se sentia naturalmente completamente deslocado. Ele era chamado pelos companheiros de prisão de Barini, que é nobre fidalgo, e eles realmente não queriam muito contato. Aos poucos ele começou a travar conhecimento, mas também nada muito profundo. E nesse momento ele tem uma segunda conversão. Ele já era, como eu ressaltei aqui no início, ele já era bastante cristão desde criança, se afastou um pouco do cristianismo no momento em que se engajou no círculo intelectual do Bielinski, apesar dele relatar diálogos entre ele e o próprio Bielinski, em que ele tomava a defesa do cristianismo, a defesa de Cristo. Ele, Dostoiévski, nunca de fato, ele esteve bastante próximo do ateísmo, mas nunca de fato se tornou ateu, mas também não nega que esteve afastado disso. E isso ocorreu também por um motivo prático, porque a leitura era proibida na prisão, no campo de trabalhos forçados. E o único livro que os presos eram autorizados a ler era a Bíblia. Mais precisamente, o Novo Testamento, talvez, muito possivelmente, só a parte dos Evangelhos. E o Dostoiévski ele reencontrou, né, as memórias de infância na leitura dos Evangelhos, e segundo o relato dele, além dos Evangelhos, o único livro que ele leu foi o Don Quixote, num período que ele ficou doente. O médico lá na enfermaria do presídio deu o Don Quixote. O Don Quixote também foi um livro que teve uma importância capital na vida dele, influenciou muito o Memória Subsolo, o estilo paródico, né? Inclusive a importância da paródia na obra do Dostoiévski, que é bem intensa, principalmente no período pós-Sibéria. Eu acho que se deve, em boa parte, ao Don Quixote, esse elemento satírico, ao ponto de Dostoiévski afirmar que se ele fosse autorizado, se ele chegasse no juízo final e fosse autorizado a levar só uma coisa desse mundo, ele disse que levaria o Don Quixote debaixo do braço. Não era nem a Bíblia. Ele levaria o Don Quixote debaixo do braço. Essa era a palavra definitiva que foi dita sobre a vida no mundo e os seres humanos. Apesar dele ter ficado bastante deslocado na prisão e bastante angustiado, ele escrevia na parede os dias que faltavam para terminar a pena, e relata também que ele ficava olhando para o céu um tanto distante ali, como uma promessa sempre terna de uma liberdade futura. Ele teve uma boa impressão do povo, e ele fez uma autocrítica e concluiu que, a partir do momento em que ele se insere na vida intelectual cosmopolita de São Petersburgo, ele tinha cometido um pecado terrível, que era de se afastar das raízes do povo russo, até pela perspectiva, né, ocidentalista, né, dos grupos intelectuais. Eles estavam muito mais voltados para fora da Rússia, para o que estava acontecendo nos países envolvidos da Europa Ocidental, do que para a própria Rússia e para os seus problemas reais. E isso ele só pôde tomar contato a partir do momento que ele teve contato com essas pessoas
ele teve uma ótima impressão e se espantou também com essa religiosidade muito arraigada no povo russo, até nos piores criminosos. O que era completamente oposto ao posicionamento dos integrantes desse círculo intelectual, né? Principalmente o Bielinski, né? Em geral, eram todos céticos, ateus, e ele foi impressionado com essa religiosidade bastante arraigada no povo russo. Então, ele cumpre esses 4 anos e depois ele vai, ainda na Sibéria, ele vai cumprir os 5 anos de serviço militar compulsório. Ele, quando foi condenado, ele perdeu automaticamente a patente oficial que ele tinha no final da academia militar e voltou a servir como soldado raso. Nessa cidade, nesse tempo em Kuznets, a cidade em que ele servia como soldado raso, ele trava conhecimento com a família de um funcionário público e se apaixona, um funcionário público que já estava bastante doente, bastante debilitado, e se apaixona pela esposa dele, a Maria Dmitrievna, que posteriormente viria a se tornar sua primeira mulher. Eles se casam ainda na Sibéria. E aos poucos ele vai voltando a tomar contato com a realidade de São Petersburgo, principalmente através da troca de correspondências com o seu irmão Mikhail. Ele pedia dinheiro, naturalmente, né, para o Mikhail, pedia que o Mikhail enviasse livros. Tem até umas correspondências interessantes. Tem uma correspondência que ele pede para enviar Kant, Hegel. Ele está interessado em filosofia em um determinado momento. Agora, a gente não sabe de fato se ele veio a ler ou não. Ao que parece, o Mikhail enviou, mas não sabemos se ele veio de fato a ler. E começa também a pensar aos pouquinhos num retorno à literatura. Embora esse período seja bastante infértil, o que é natural, né? O cara já tinha passado quase 5 anos, né? 8 meses lá preso, depois 4 anos na Sibéria, sem escrever uma linha. Ele vai tentando bem aos pouquinhos, mas esse período de Sibéria foi bastante infértil. Ele volta à vida literária, de fato, no mesmo período que ele retorna a São Petersburgo. Ele retorna a São Petersburgo em 1859, casado com a Maria e disposto a recomeçar, a reestruturar sua vida literária. Ele se associa ao irmão, ao Mikhail, e os dois lançam vários veículos, vários jornais, que na verdade não eram para ser vários, né? Eles tinham o plano de lançar um, mas esses veículos caíam com muita recorrência. Eles eram fechados devido à censura do regime czarista e potencializado pelo fato do Dostoiévski também ser um ex-detento. Isso é uma coisa que ele relata também, mesmo depois de muitos anos, né? Porque ele já estava escrevendo Os Irmãos Karamazov, ele sempre foi alvo de uma vigilância especial. Inclusive, ele chegou a frequentar até os salões do czar, do Alexandre II, foi a jantares lá, mas ainda assim ele sofria uma vigilância constante das autoridades da censura pelo fato de ser ex-detento. Uma curiosidade interessante, porque os jornais eram basicamente literários, mas tem uma parte de movimento político, de engajamento político. Ele e o irmão Mikhail, eles lançam um movimento político, que é o Potbenichestvo, que tem uma relação, a palavra tem uma relação com o solo russo. A gente pode entender como um eslavofilismo mais soft. Assim, era francamente, talvez a gente possa pensar como um caminho do meio entre o ocidentalismo e o eslavofilismo, mas ideologicamente estava mais próximo dos eslavófilos, porque era francamente hostil e se opunha à interferência da cultura da Europa Ocidental nos caminhos da Rússia, para o desenvolvimento da Rússia. Eles pregavam principalmente um desenvolvimento próprio para a Rússia, baseado nesses valores do solo, também na religião, na ortodoxia e no próprio czarismo. É um detalhe interessante da biografia do Dostoiévski, que ele saiu
porque ele saiu da prisão como czarista. Ou seja, a estratégia do czar deu certo, né? De comutar a pena. Mas em alguns aspectos eles eram menos conservadores do que os eslavófilos. Eles defendiam, por exemplo, a emancipação dos servos, os eslavófilos eram contra, defendiam também a emancipação das mulheres, mas consideravam, sobretudo, a cultura da Europa Ocidental principalmente o modelo de desenvolvimento político e econômico dos países da Europa Ocidental como algo bastante nocivo. E nesse momento ele lança também as primeiras obras dele. A primeira obra é um romance satírico, uma novela satírica, chamado A Aldeia de Stepanchkovo e Seus Habitantes, que é um livro um tanto desconhecido do Dostoiévski, mas que é um livro bem interessante. Recomendo bastante a leitura, que tem como tipo principal o Foma Fomitch, que é o retrato de um parasita, de um agregado, de uma família de posses. E ele protagoniza situações bem interessantes, bem engraçadas. Esse livro passou praticamente desapercebido, não foi nem mal falado exatamente. Ele passou praticamente desapercebido. Entre os poucos críticos que falaram desse retorno do Dostoiévski à literatura, tinha um chamado Dobrolyubov, que também passou a ser um crítico progressista, que também passou a ser um adversário ideológico de Dostoiévski, que chegou a declarar a morte artística e literária de Dostoiévski. Falou que Dostoiévski ainda estava escrevendo como se estivesse no período antes de ser preso, né, que a sociedade russa tinha sofrido uma série de mudanças e que ele não estava habilitado a materializá-las na sua literatura. Felizmente, ele não levou a sério essa crítica e persistiu. Então, posteriormente, nesse período, os dois livros mais importantes são o Recordações da Casa dos Mortos, que foi traduzido agora recentemente. Tem uma edição nova da editora 34 com o título infeliz de Escritos da Casa Morta, porque perdeu, né, o simbolismo religioso do título. Né? A Recordação da Casa dos Mortos tem tudo a ver com esse simbolismo que é muito forte na obra do Dostoiévski de transformação, de renascimento, de ressurreição, associando com o simbolismo cristão. Lembrando que Cristo, depois que morre, ele passa 3 dias, isso está relatado no Credo, naquela oração famosa, Cristo, depois de morrer, crucificado, ele desce à mansão dos mortos, onde ele passa 3 dias antes de ressuscitar. Então, Dostoiévski relaciona esse período na mansão dos mortos com o período dele de encarceramento e trabalhos forçados na Sibéria, e, naturalmente, a uma posterior ressurreição. Esse livro, em oposição às tentativas anteriores, ele foi bem visto pela crítica. Tem um comentário do Tolstói. Tolstói já era um escritor famoso nessa época. Tem um comentário do Tolstói bem favorável ao livro, que é um detalhe interessante da biografia de ambos, né? Que ambos quase se conheceram várias vezes, mas não se conheceram pessoalmente. E ambos se admiravam, mas creio que o Tolstói admirasse mais o Dostoiévski do que o contrário. Quando o Dostoiévski morreu, ele ficou bastante triste e também publicou uma nota oficial sobre isso, mas por um detalhe, e inclusive eles tinham amigos em comum. O Nikolai Strahov foi o primeiro biógrafo do Dostoiévski e um cara que trabalhou muito tempo junto com Dostoiévski e com Mikhail nesses jornais, era amigo próximo do Tolstói, mas por algum capricho do destino eles não chegaram a se encontrar de fato. O Recordações da Casa dos Mortos foi muito bem recebido. É um livro de memórias semi-ficcional, porque o narrador, protagonista, é um livro narrado em primeira pessoa. O narrador protagonista é mudado, não é o próprio Dostoiévski, é um pequeno fidalgo que assassinou a mulher. E uma coisa até estranha, né? Para você ver que a justiça na Rússia não era... O Código Penal da Rússia não era realmente tão rígido, né?
porque o sujeito assassina a mulher e é condenado a 4, 5 anos no livro. Isso acontece com o Raskolnikov também, né? No Crime e Castigo. O Raskolnikov é condenado, se não me engano, a 4 anos pelo assassinato de 2 pessoas, né? E um detalhe interessante, que o livro foi derrubado pela censura, o livro foi censurado com o seguinte argumento: as autoridades da censura disseram que o livro era suave demais para relatar uma experiência de encarceramento, de trabalhos forçados, e isso podia ter um impacto negativo nos leitores, ao ponto de estimular as pessoas a cometerem crimes, porque a vida na prisão era tranquila demais. Isso obrigou a tirar o livro de circulação, isso obrigou o Dostoiévski a escrever um pós-fácil com o nome de Dostoiévski assinado, realçando como a experiência dele tinha sido trágica e complicada. Aí o livro pôde voltar a entrar em circulação. E o outro livro do período que é bem importante é Humilhados e Ofendidos, que eu, como intérprete, considero um grande tributo à obra passada do Dostoiévski, principalmente ao Gente Pobre. Interessante que o protagonista desse livro, que é o Ivan, isso aí é interessante do livro também, porque Ivan e Alyosha são os 2 personagens masculinos principais, são Ivan e Alyosha. São os mesmos nomes dos irmãos Karamazov, só que é trocado, né? O Ivan é o protagonista e o Alyosha é o antagonista. E esse protagonista, o Ivan, ele é um escritor que está lançando a sua primeira obra. Ele vive numa condição bastante difícil, ainda se vê obrigado a adotar uma órfã, e está iniciando na sua carreira literária. E o livro que ele escreve no romance é o Gente Pobre. É algo muito, muito próximo de Gente Pobre. Ele uma hora passa o manuscrito para a família que ele era próximo. O pessoal lê e também chora aos borbotões. Então é uma espécie, tem elementos autobiográficos no Humilhados e Ofendidos. E outro detalhe interessante foi a primeira incursão do Dostoiévski no gênero folhetinesco. Esse é o primeiro folhetim clássico que ele escreve, aquele romance bastante extenso e seriado no jornal, que a gente pode entender como um antepassado da telenovela, né? O romance folhetim, na época, tinha uma função que era muito semelhante da telenovela atualmente. E esse é um detalhe interessante, né, do Dostoiévski, como ele tinha talento para a literatura popular, mas como ele consegue colocar questões filosóficas e teológicas muito complexas nesse formato de literatura popular. Isso a gente vai ver bastante bem quando estiver analisando cada livro em separado, e que ele atinge naturalmente o ápice nos Irmãos Karamazov. E eu tenho essa teoria de que o Gente Pobre é um grande tributo. Ele tem uma função mais ou menos semelhante aos livros do Nietzsche sobre Wagner e Schopenhauer, né? O caso Wagner e Schopenhauer como educador, que na obra do Nietzsche também estão relacionados com esse momento de passagem, né? De transição, de transformação. Ele realiza um tributo a esse pensador, né, o Schopenhauer, esse artista, o Wagner, que tiveram tanta influência no início da carreira dele, mas também é uma espécie de rompimento. É um tributo e também um rompimento. E ainda relacionado ao Nietzsche, tem essa curiosidade interessante, né? Que o Nietzsche relata que leu Humilhados e Ofendidos e que ele não conseguia parar de chorar enquanto lia. Que ele se arrebentou em lágrimas enquanto lia, né? Você vê que o Dostoiévski era talentoso ao ponto de conseguir amolecer o coração do Nietzsche, né? E tem uma frase marcante no Humilhados e Ofendidos, que tem relação também com a experiência dele na prisão. O último dos seres humanos ainda é seu irmão, que tem naturalmente a ver com esse contato que ele teve com o pessoal mais humilde lá na prisão. E o próprio título, o próprio título é interessante, porque virou uma espécie de rótulo para uma vertente em que ele foi sempre bastante talentoso, né? Em relatar a miséria, as agruras desses humilhados e ofendidos, né?
dessas pessoas mais pobres, mais necessitadas. Interessante, o Dostoiévski é considerado por muitos como um grande conservador, até chamando de uma forma depreciativa, de reacionário, mas poucos autores tiveram uma preocupação e um engajamento social assim, em relatar as misérias, as condições difíceis dessas pessoas, agora sem uma visão, mas de uma maneira mais autêntica também, sem uma visão muito paternalista e artificializada do Tolstói, que transforma o camponês, o mujik, numa espécie de cavaleiro medieval dos românticos alemães, né? Mas ele sempre se preocupou bastante, e isso tem a ver mesmo com esse momento, com essa experiência de prisão, em que ele se dá conta de que tinha se afastado demais, né, das raízes da Rússia e do seu povo. E isso levou, em primeiro lugar, a uma autocrítica e depois uma crítica à literatura corrente da época, né? O Dostoiévski sempre repetiu muito que a maioria dos escritores, em que pesasse seu talento, por exemplo, o Ivan Turgenev, que nem morava na Rússia, né, que eles escreviam como se eles estivessem em outro país. Visavam um público de classe média alta e de ricos. O Dostoiévski fez um esforço em trabalhar mais com a literatura popular, de ampliar esse público. Um esforço que não era só, tinha um interesse comercial, logicamente, mas também tinha um propósito ideológico nisso. Isso vai se manifestar de maneira muito destacada para os anos 1870, na década de 1870, quando Dostoiévski lança o Diário de Escritor, e aí realmente ele se torna uma espécie de novo guia da juventude. Ele conseguiu, de fato, falar a língua de pessoas que não estavam diretamente vinculadas a esses círculos intelectuais mais elitistas. Talvez tenha sido o único artista russo, o único escritor russo que tenha conseguido ampliar dessa forma o público e tenha tido essa preocupação mais popular e menos aristocrática. E o público mais popular era letrado nessa época? Podia consumir a literatura? Pessoal que não era exatamente... os níveis de analfabetismo eram altos, né? Não era uma grande parte dos mujiques, do homem do campo, que eram letrados, né? Mas tinha aquela pequena burguesia ainda em formação, né? das grandes cidades, né? Dos grandes centros. Fenômeno que ele descreve bastante bem no Crime e Castigo, né? Da entrada do capitalismo na Rússia, né? Relacionado com esse projeto de modernização empreendido pelo Alexandre II. A pequena burguesia começa a crescer, começa a haver um início de industrialização, ainda que bem incipiente. Mas outra coisa interessante também, um dos livros, em toda a história da literatura, um dos livros contém uma crítica mais rigorosa ao capitalismo, à crueldade do sistema capitalista, é o próprio Crime e Castigo. Então, acho interessante também que se reveja esses clichês, né, esses mitos sobre o posicionamento político do Dostoiévski, né? O progresso é válido até que ponto, né? Até que ponto vale o sofrimento de milhões para o conforto de uma pequena elite, né? E, assim, uma promessa de uma justiça social plena, mas que sempre fica adiada para o futuro. Essa é uma questão fortíssima em Memória do Subsolo, em Crime e Castigo bastante, também nos Irmãos Karamazov um pouco. Então, eu acho interessante rever esse posicionamento político do Dostoiévski. O próximo livro mais importante do Dostoiévski é o que vai servir de objeto para o nosso próximo programa, que é o Memória Subsolo, que marca definitivamente essa transição para a fase dos grandes romances. Parece que é onde ele ganha a identidade. Eu acho que ele já tinha, né, uma identidade, mas ele alcança um patamar superior, né? Mas não acho que teve uma... Eu não diria, cara, lendo Gente Pobre, eu não diria que teve uma transformação total, né? Então nós falamos de Gente Pobre, O Duplo, A Aldeia de Stepanchkovo, Recordações da Casa dos Mortos e Humilhados Ofendidos. Qual o tema que você acha que perpassa
todos esses livros até chegar à Memórias do Subsolo? O que muda depois? O que permanece? Um ponto essencial é a tragédia dos miseráveis, né? Dos mais humildes. Ponto que, segundo Dostoiévski, era praticamente ignorado por todos os outros escritores. Essa é uma preocupação constante. E mesmo com essa transformação ideológica do Dostoiévski, é um ponto que sempre teve entre as principais preocupações dele. E numa abordagem cristã, numa visão cristã. E o que muda? Ou o que há alguma transformação? Não, só uma maturidade? Ou... O Memória Subsolo indica uma grande maturidade em termos estilísticos, né? É um livro super vanguardista para a época, né? É um livro, se a gente for comparar com o que estava sendo produzido, mesmo pelos grandes autores, né, da Rússia, como Gogol, Pushkin e os contemporâneos, como Tolstói, o Turgenev, é um livro bastante vanguardista, né? Se a gente for comparar do Gogol para o Dostoiévski, em 20, 30 anos, parece que houve um salto de 300 anos, né? O uso do fluxo de consciência no monólogo e a abordagem, mesmo que de forma leiga, mas com uma intuição fantástica para os problemas filosóficos mais relevantes do período, né? Ao ponto de levar o Chestov a dizer que o Memória Subsolo é a verdadeira crítica à razão, não é a do Kant. Quem realizou a verdadeira crítica à razão foi Dostoiévski. E, posteriormente, nos grandes romances, é a inserção da temática religiosa, que passou a ser bem recorrente a partir do Crime e Castigo. O Crime e Castigo tem aquele mote da ressurreição de Lázaro, a experiência de renascimento espiritual do Raskolnikov, depois que é preso, que também é um elemento autobiográfico do Dostoiévski. Ele começou a aprofundar bem mais nessas temáticas religiosas. Mas para quem quer começar, Cadu, a estudar Dostoiévski ou conhecer o autor, tem alguma biografia que você indica? Livros, você acha que é legal começar pelo Gente Pobre? Tem algum comentador que ajuda a encarar a obra, trazer alguns elementos primordiais para conhecer o Dostoiévski ou não? Eu recomendo fortemente ir direto aos textos. Recomendaria começar por Memória Subsolo, ou talvez Crime e Castigo, mas acho que Memória Subsolo é melhor, por ser mais, não é um livro exatamente fácil, mas é um livro mais sintético. Mas a biografia é interessante, só que eu acho que qualquer texto crítico, eu não acredito que um texto crítico possa substituir a leitura do original. Isso tem toda a relação com aquela minha crítica à youtuberização, né? E ao imediatismo, né? Que o pessoal vai ver um vídeo de 20 minutos sobre Crime e Castigo para depois comentar no jantar, né? Isso não é legal. E texto crítico eu acho que tem esse problema, porque a interpretação do crítico, que em geral é um especialista, ela vai se sobrepor sobre a sua. Então, quando você for ler o livro, você já está com um olhar meio viciado. É até uma covardia, né? Um iniciante competir com um sujeito que é especialista. Então, quando você for ler o livro, você já está com um olhar meio viciado nos apontamentos do crítico. Agora, a biografia é interessante, mais interessante pela parte da biografia literária do que propriamente pela crítica, porque é alternado. Acho que o Joseph Frank está bem longe de ser um crítico brilhante. Em termos de crítica, eu acho que ele é até fraco, mas a biografia, que é uma biografia literária, né, baseado principalmente na atividade literária do Dostoiévski, ela é muito completa. É uma biografia bastante vasta, em 5 volumes, mas tem uma edição compilada. Para quem tiver muito interesse e quiser começar, eu recomendaria essa biografia compilada, mas talvez pulando a parte da crítica. Eu não sei, é um detalhe também, eu não sei se essa biografia compilada tem a parte da crítica dos livros, porque os capítulos são alternados.
Por exemplo, no último volume, ele fica quase 200 páginas falando só dos irmãos Karamazov, na parte crítica. E anteriormente, toda a parte da produção do livro, muito fragmento de correspondência, que é totalmente inédito em língua portuguesa. E eu acho que antes dele lançar, totalmente inédito em qualquer língua, a quantidade de correspondência que tinha, eu acho que só tinha disponível em russo mesmo. É um livro bastante informativo, mas e didático até, mas eu acho que isso já é para quem tiver um interesse mais específico, né? A forma de incentivar esse interesse, estimular esse interesse é naturalmente lendo os próprios livros do Dostoiévski, né? E tem tradução dessa biografia para o português? Tem sim. Parece que ano passado se completaram 200 anos de nascimento do Dostoiévski e tem algum material que surgiu, que impressionou o estudo, a crítica? Apareceu algum livro assim de grande relevância por conta dessa comemoração? Aqui no Brasil, as edições mais importantes a edição mais importante, eu acho que é a tradução do Paulo Bezerra, da Recordações da Casa dos Mortos. Eu ainda não li, eu li a tradução indireta, mas confesso que o título não me incentivou muito, não. Escritos da Casa Morta. E tem um livro recente, que é Dostoiévski e o Essencialismo, de um russo, se não me engano, dos anos 1960, mas não é recente, década de 1970. E para a gente encerrar o papo, qual tradução que você indica para o público? Indico as traduções diretas, são as únicas traduções diretas, são as da editora 34. A maioria delas são bem recentes, é uma coisa interessante e ruim para a gente, né? Que a gente tinha pouquíssimos textos, tradução direta. Era basicamente os textos que o Boris Schneiderman, que é um imigrante que veio para o Brasil nos anos 60, traduziu naquela época. Um deles é o Memória Subsolo. A edição da 34 é a tradução do Boris Schneiderman antiga. O Eterno Marido, ele traduziu textos curtos, novelas no máximo. Ele tinha um projeto de tradução dos Irmãos Karamazov antigo, mas que não chegou a realizar. Agora, as traduções diretas dos grandes romances são recentes, datam de pouco menos de 20 anos. E eu acho que a gente podendo escolher entre uma tradução direta e uma tradução indireta, é sempre melhor escolher a tradução direta. Não que elas sejam perfeitas, mas são certamente as melhores que nós temos disponíveis agora. E parece que o Cadu separou um trecho para encerrar aqui o nosso bate-papo. E qual é o trecho que você separou aí, Cadu? É um diálogo da aldeia de Stepanchkov e seus habitantes. Pode ir lá. Vamos lá. Sendo um tolo, é mais fácil viver nesse mundo. Se eu soubesse, teria me registrado entre os tolos quando era bem mais jovem, e talvez agora fosse inteligente. Mas como quis ser inteligente cedo, acabei virando um velho tolo. Ótimo trecho, Cadu. E me faz pensar no momento recente em que parece tolice cancelar Dostoiévski pelo simples fato de ele ser russo. Um mundo cada vez mais reativo, um mundo que parece não fazer muito sentido essa política do cancelamento. O que você tem a falar sobre isso? Gostaria de dizer alguma coisa para a gente encerrar aqui o bate-papo? Sobre isso, teve um curso na Itália que chegou a ser cancelado, um curso sobre Dostoiévski, e depois eles voltaram atrás. Bom, a respeito disso, eu acho que é um momento bom para parafrasear o Nelson Rodrigues, que era um grande aficionado pela obra do Dostoiévski. Uma sentença lapidar, como ele era especialista, em que ele afirma que a burrice é imortal. Seria basicamente isso que eu tenho a dizer sobre o cancelamento do Dostoiévski. Cadu, muito obrigado pela presença, pela aula, ter aceitado o convite de falar sobre Dostoiévski aqui pra gente e ter aceitado a ideia da série. Então, lembrando que no próximo episódio a Casa de Asterion recebe novamente o professor Cadu
e aí falaremos sobre Memórias do Subsolo. Para quem ficou com a gente até agora, muito obrigado. Não percam o próximo episódio.